Olá a todos, está começando o meu, o seu, nosso programa A Hora do Milagre. Para contato 020 7272 1010 e você também poderá escanear aqui no meu canto esquerdo esse QR Code que lhe dará acesso ao nosso WhatsApp, pois no final dessa programação nós estaremos orando por você e você poderá nos enviar o seu nome, o nome de um familiar, o seu problema para que nós venhamos poder orar por você. Você também poderá preparar aí agora um copo com água, pois no final dessa programação nós estaremos abençoando essa água e, consequentemente, ao beber da mesma, o milagre ele vai acontecer na sua vida. Assim como aconteceu na vida da Bruna. A Bruna, que era uma pessoa vazia, não tinha opinião própria, procurava fazer aquilo que as pessoas queriam, e um dia ela decidiu buscar uma direção para a sua vida, veio e encontrou o propósito dos 21 dias, recebeu o Espírito Santo e hoje tudo está diferente. Encontrou um sentido para viver. E o mesmo poderá acontecer com você. Tá certo? Vamos a esse testemunho e nós voltaremos com vocês após o testemunho da Bruna. Eu ouvia muitas vozes do mundo, das minhas amizades, das pessoas que me rodeavam. Eu ouvia que eu era empoderada, que eu não precisava de homem para nada, que eu era dona de mim, que eu trabalhava e me sustentava e que eu tinha que fazer o que meu coração mandava. Para a gente ser aceita no meio das amizades, para a gente ser aceita até no trabalho, muitas vezes eu tinha que ouvir essas vozes e aceitar. E eu me sentia bem no momento, porque eu estava fazendo aquilo que as pessoas achavam legal. Só que depois eu me sentia muito arrependida. Eu me sentia mais uma, porque como eu tentava me igualar a essas pessoas, no fim eu fazia o que elas pediam, só que depois eu me sentia como se eu fosse mais uma, me sentia muito vazia. E não era aquilo realmente que eu queria fazer. A doutrina do mundo, ela me trouxe vazio, ela me trouxe solidão, ela me trouxe um sentimento assim de impotência, de que eu não valia muita coisa. Tanto que quando eu me olhava no espelho depois, eu me via ali uma mulher perdida, solitária. Um dia me fizeram um desafio de ouvir uma só voz. E eu topei esse desafio. Eu calei as vozes do mundo, as opiniões de outras pessoas para seguir essa voz. Essa voz, ela me mostrava de que eu era capaz, ela me mostrava de que eu tinha jeito, de que tinha algo a mais para mim, de que tinha um amor diferente para mim do que aquele amor que eu buscava no mundo, que era muito além, que era muito melhor. Era um amor que me trazia salvação, que me trazia esperança, abrir mão dos meus achismos, das minhas amizades, das minhas manias. E ali eu criei e eu tive a certeza da presença que Deus Ele lançou sobre mim, que foi o Espírito Santo dele. É uma certeza de quem só recebe o Espírito Santo sabe. E é uma certeza que ela nunca mais se apaga. Ela nunca mais se apagou. Ela só tem avivado cada dia mais. E naquela noite, Deus ele fez morada em mim e Ele me fez filha dele. E esse desafio que eu vivi foi o jejum de Daniel. E o jejum de Daniel, ele me trouxe muitos benefícios. Ele me trouxe a sabedoria, porque eu achava que eu sabia quem era o Espírito Santo. E eu não sabia. E só quem recebeu o Espírito Santo mesmo sabe. Muda tudo. A nossa visão é outra. Hoje, quando eu leio a palavra de Deus, hoje eu entendo. Antes eu lia a palavra, eu não entendia. Hoje a palavra de Deus ela é muito clara para mim. A cada jejum é um renovo, é uma intimidade a mais que eu tenho com Deus.
é uma aproximação a mais, é sempre um algo a mais que Deus ele vai entregar para mim. Se eu pudesse deixar um recado para quem está pensando ou não em fazer o jejum de Daniel, se não tem a certeza, faça igual a mim. Creia, faça, confia. Desde a minha infância, eu não tinha paz. Eu vim de uma infância que eu não tinha paz, isso foi a minha vida inteira. E depois daquele dia, eu tenho paz. Essa paz, ela nunca passou. Eu tenho lutas, muitas lutas, mas eu tenho a certeza de que Deus é comigo e eu passo por essas lutas com paz. E hoje a voz de Deus é quem dita a minha vida, é quem me direciona, é somente essa voz. Está lutando sozinho para superar um momento difícil? Sente-se que não tem ninguém a quem recorrer para pedir ajuda. Você não está sozinho. Estamos aqui para te ouvir e te ajudar. Ligue para nós agora, 020 7272 1010. Pois bem, assim como vocês puderam ver, a Bruna encontrou o verdadeiro sentido de viver, que é a presença de Deus dentro dela. E o mesmo poderá acontecer com você, pois talvez você se sente vazio, você se sente vazia, pois a sua vida sentimental, ela não tem ido bem, e você tem buscado em tudo e em todos preencher esse vazio que existe dentro de você. Mas a Bíblia diz aqui no livro de João, no capítulo 8, no versículo 4, do 4 ao 6 diz assim: pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de o acusar. Pois bem, talvez você se encontre em uma situação que você pense que a tua situação não tem saída. Assim como aquela mulher adúltera, ela foi pega no ato e pela lei ela teria que ser morta. Mas o Senhor Jesus, ele não veio para condenar ninguém. Tanto é que se você continuar lendo, você vai ver que o Senhor Jesus disse a ela: onde estão os teus acusadores? E ela disse: foram todos embora. E ele disse: eu tampouco te acuso, te condeno. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele não veio para condenar, ele veio para salvar. E talvez a sua vida sentimental, ela precisa de salvação, pois a tua vida sentimental tem ido de mal a pior. Você não encontra a felicidade. Você é uma pessoa que só sofre na sua vida amorosa. Você sai de um relacionamento conturbado e acha outro. E só existe uma maneira de você encontrar a felicidade, que é através da presença do Espírito Santo dentro de você. Pois você sendo feliz, você terá condições de fazer outra pessoa feliz. E eu lhe convido a estar conosco hoje ainda aqui em Finsbury Park, às 8 horas da noite, na nossa terapia do amor. Nós vamos a mais um intervalo e nós voltaremos com vocês para o momento da oração. Eu cresci num lar onde eu sempre vi e ouvi histórias que meu pai traía minha mãe. É tanto que ele, casado com a minha mãe, ele teve outra família com 3 filhas envolvidas. E eu era uma pessoa que eu me apegava muito, com facilidade, assim, às pessoas. Então eu tinha essa carência dentro de mim, essa insegurança. Então na minha adolescência eu tive depressão, porque eu era mais baixinha, mais gordinha. E a vida amorosa era sempre um desastre. Quando eu fiz 19 anos, eu conheci um rapaz. E eu pensei, chegou meu príncipe encantado, né? A gente começou a namorar, até que um dia ele começou a ficar estranho e ele comentou comigo que ele precisava vir embora para o estado de São Paulo, né? E ele me fez a proposta de vir junto com ele. Então, como na minha cabeça ele era meu príncipe, eu falei, por ele vale a pena tudo, né? Por esse sonho.
E a gente acabou inventando para minha mãe que tinha casado no civil, mas isso não aconteceu, né? E ela acabou deixando eu vir para cá com ele. Só que no decorrer da viagem, uma das paradas, ele fez uma ligação e voltou diferente. Falou para mim que ele percebeu que não era aquilo que ele queria, que eu não era uma mulher para ele passar o resto da vida com ele. Para mim ali acabou, todo homem é igual, homem nenhum presta, e chegou a hora de eu curtir a vida. Vim para cá morar com a prima, a gente ficou um tempo morando só, saindo de balada, né? Todo o dinheiro que eu pegava era para curtir, né? Mas homem para mim passou a ser descartável. Quando eu começava a perceber que eu estava tendo sentimento, eu caía fora, eu não queria prosseguir. O Marcos, ele apareceu na minha vida 2 anos depois que eu estava aqui e eu achei ele diferente. Os planos que ele tinha para o futuro, e eu, nossa, bacana, me chamou a atenção. E a gente namorou durante 1 ano e pouco, casamos, fizemos tudo certo, né? O casamento no começo foi mil maravilhas, né? A gente se dava bem, conversava. Só que quando veio a realidade do casamento, começou aos meus olhos mudar. Ela teve um desentendimento com minha família. E com isso eu não podia mais visitar os meus familiares. E nisso eu comecei a ter muita mágoa. E isso acabou atingindo ele, porque eu não pensava nele, eu pensava na pessoa, na minha mágoa. Eu pensava em mim, eu tenho mágoa e pronto. E na época ele tinha um pai acamado, que hoje é falecido, né? E eu tinha problema porque o pai dele precisava dele. E eu não queria deixar ele lá. É tanto que a gente chegou a fazer um contrato que ele tinha que ir lá 3 vezes no mês. Só que não parou nisso. Porque eu era mimada, eu fazia birra. Com 8 meses de casado, aconteceu a primeira agressão física. Foi quando ele tentou me enforcar. Para mim, meu casamento acabou ali. E a gente continuou levando o casamento dessa forma. Tinha muitas brigas. Eu já cheguei a esconder faca dele. Então, eu não tinha mais prazer em nenhum sentido com ele ali. A gente não conversava. E com o tempo, eu reencontrei uma pessoa na minha vida que tudo que o Marcos fazia, essa pessoa veio fazer ao contrário. Era palavras doces, elogios. E a gente teve um encontro, que nesse encontro aconteceu um beijo, né? E o Marcos veio descobrir 2 dias depois. Eu descobri à noite, quando eu estava vendo o celular dela e vi as imagens no celular. Aí eu acordei já ela bravo, nervoso. A gente discutiu feio naquele dia. Eu fiquei uns 2 dias rebatendo na minha cabeça o que ia ser da minha vida, o que eu ia fazer. Só que como eu percebi que aquilo atingiu ele, eu achei um ponto fraco dele. Então eu comecei a valorizar muito o meu corpo, eu ia muito na academia, eu gastava dinheiro com anabolizante, com suplemento. E eu comecei a ter o corpo que eu queria, agora eu posso ser vista. E eu percebia que isso atingia ele. No ponto, se a gente fosse comprar uma roupa e ele falasse pra mim que gostava de uma roupa, era aquela que eu não trazia. Porque tudo eu era contra o que ele queria, o que ele pensava. Porque eu queria atingir ele, eu queria que ele sentisse na pele o que eu senti. Passou várias vezes na minha cabeça em desistir do casamento, em me separar. Só que eu nunca me pensei em casar para me separar. E eu não queria isso para minha vida. Dentro de mim começou a ter uma reação. Foi daí que eu comecei a ter crise de ansiedade muito forte. Eu tinha pressão alta e eu comecei a perceber que o meu problema não era mais um problema que a medicina podia me ajudar. Foi daí que eu resolvi procurar as palestras para me ajudar. Eu comecei a olhar para mim, eu deixei o Marcos de lado, eu tirei ele de cena, agora é a Ana Kelly. Quem sou eu? Como que eu sou em casa? Qual é o meu histórico? Por que até aqui eu passei por tudo isso?
E eu comecei a olhar para mim. Nesse olhar para mim, foi quando ele começou a ver mudança. Porque às vezes eu já chegava na defensiva agressivo, e por mais agressivo que eu chegava nela, ela vinha com uma palavra mansa, calminha. E eu falei, nossa, o que está acontecendo, né? E vendo essa diferença nela, eu comecei a ir nas palestras junto com ela. Eu já comecei a verdadeiramente enxergar o meu valor como mulher. Só que a minha intenção não era mais mudar o Marcos, era mudar a mim. E foi quando ele começou a mudar junto. E foi assim que eu comecei a ficar mais sereno, porque ali eu passei a ter diálogo com minha esposa. A gente conversava, a gente conversa hoje em dia, coisa que não acontecia antes. Hoje eu não sou uma pessoa mais agressiva. Hoje em dia a gente tem um equilíbrio que a gente não tinha antes. Faz 2 anos que meu casamento é como se fosse todo dia uma lua de mel. Quando a gente muda a mente, muda a visão, tudo que está em volta muda junto. E aquele casamento que eu acreditava que não tinha mais jeito, que para mim eu já dava como perdido, foi na terapia do amor que eu vi acontecer uma transformação. E hoje eu sou feliz. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós unimos a nossa fé com todas essas pessoas que unem-se conosco aqui nesse momento. Meu Pai, eu te peço que o Senhor venha fazer com que o milagre venha acontecer na vida de cada uma delas. Sim, meu Pai, pois existem pessoas agora passando por problemas financeiros, passando por problemas conjugais, problemas, meu Pai, na vida amorosa, na vida sentimental. E eu te peço que o Senhor venha fazer com que haja reconciliação, com que haja união entre os casais, que a tua felicidade venha chegar, que os problemas financeiros não sejam motivos para que hajam brigas em meio aos familiares, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha consagrar esta água, que ao beber desta água, meu Deus, o milagre venha chegar até essas pessoas. Eu te peço pelo Leandro, meu Deus, daqui de Londres, que pede oração na parte financeira, ele pede oração na parte sentimental, que, meu Pai, o Senhor venha trazer a prosperidade, que o Senhor venha fazer com que, meu Pai, ele consiga realizar os seus sonhos aqui nessa cidade, meu Deus. Que o Senhor venha fazer o milagre acontecer e que, de fato e de verdade, o Senhor venha também tocar na vida do Adailson, lá de São Paulo, meu Pai. Que pede oração, meu Pai, que ele pede oração pela esposa, pois ele não consegue, não está reconhecendo ela. Meu Pai, ela está com a maldade no coração e por isso, meu Deus, eu te peço que o Senhor venha mudar a vida, meu Pai, do Adailson e também do Leandro, meu Pai. Transforma a vida de todas essas pessoas cujo eu não pude ler o nome aqui agora, mas que estão conectadas conosco, que estão, meu Pai, participando conosco e que o Senhor venha abençoar em o nome do Senhor Jesus. Por favor, beba dessa água aí agora e receba o milagre nessa hora. Pois bem, eu tenho a certeza que nessa hora o milagre ele acontece na sua vida. Mas eu gostaria de lhe convidar para estar conosco aqui em Finsbury Park, no norte de Londres, no número 232 Seven Sisters Road, N43NX, neste domingo às 7h30 da manhã, mas principalmente às 10 da manhã, onde toda a igreja se reúne. Eu gostaria que você estivesse conosco, pois nesse domingo agora será o 14º dia do jejum de Daniel, onde nós estaremos buscando o batismo com o Espírito Santo e, consequentemente, a sua vida não será a mesma, pois um milagre espera por você. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.